Será que as pessoas conseguiriam identificar esse enigma visual? Será? Você consegue identificar essa doença olhando para a imagem? Não. Faço. Sei. Não lembro não, mas eu sei. Não. Sei. Ah, eu também não sei. Calma aí. Não. Sim. Criptococose. Vocês sabiam que nas grandes cidades, humanos e animais fazem parte diariamente do mesmo ambiente? E entre eles, os pombos têm se tornado mais constantes. Sendo assim, saindo do centro acadêmico e vindo direto do centro da cidade, viemos descobrir se as pessoas conhecem um pouco sobre a principal doença transmitida pelo pombo. Vamos lá? Você conhece a principal doença transmitida pelo pombo? Não, sabe quanto? Não. Não, eu só sei que ele causa uma doença. Cryptococcus é o gênero do fungo da criptococose. Sua estrutura infecciosa apresenta basidiospórios, totalmente aerógenos. Descoberta há mais de um século, a criptococose não é contagiosa, logo, não é considerada uma zoonose. Sendo assim, adquirida a partir do ambiente, tem o pombo um portador essencial. Centros urbanos apresentam uma colonização alta de aves, entre elas os pombos. Vivendo em meio à sociedade, os pombos dejetam suas fezes no ambiente, onde apresentam condições favoráveis para a amplificação miotótica e reprodutiva do fungo. Sendo um patógeno aerógeno, a cavidade nasal é geralmente local primário de infecção em cães, gatos e seres humanos. Logo, ao invadir e colonizar o sistema respiratório, ele começa a induzir uma infecção primária, se desenvolvendo localmente ou de forma sistêmica. Porém, sua virulência e a carga do organismo inalado pode se espalhar raramente para o trato respiratório inferior e para o sistema nervoso central, através do osso etimoidal. A exposição ambiental e colonização assintomática do trato respiratório são mais comuns do que a doença clínica. A criptococose é uma micose sistêmica, é um fungo do gênero Cryptococcus, capaz de acometer tanto animais quanto seres humanos. Sendo assim, vamos entender como a criptococose funciona na clínica e a importância do reconhecimento precoce dessa doença. A criptococose é uma doença extremamente grave nos gatos. Então, geralmente, quando a gente aborda esses pacientes que chegam para a gente nas consultas, com lesões de pele, dificuldade respiratória, aumento dos gânglios, aquele nariz que a gente costuma chamar de nariz de palhaço, a gente já aborda esse paciente de uma forma diferente. Quem for fazer a coleta desse exame, até mesmo o próprio veterinário ou o estagiário, a usar luvas, certo? Devido à gravidade dessa doença e o poder de transmissão dela, para quem está manipulando, e também fazer uma abordagem em relação ao ambiente que esse gato vive, se ele tem contato com matéria orgânica, fezes de pombos. Quando faz todo esse aparato de informações, a gente encaminha para o exame de citologia para, de fato, confirmar o diagnóstico. O tratamento específico da criptococose dá-se através do uso sistêmico e prolongado, podemos chegar até mais de 90 dias, do uso de antifúngicos, bem como de suporte hepático, para que esse animal, esse paciente, possa passar por esse tratamento sem uma repercussão negativa do ponto de vista hemodinâmico e hepatológico, certo? Além de que o uso de medicações para estimular o sistema imunológico, uma boa alimentação, uma boa nutrição são fundamentais. Embora inicialmente alguns pacientes apresentem sinais clínicos discretamente, outros podem evoluir rapidamente para casos mais graves. Aqui acontece o suporte 24 horas, onde a gente conta com uma equipe completa, composta por médicos veterinários e auxiliares veterinários, e é onde ocorre a instituição do tratamento desse paciente e o acompanhamento clínico, onde a gente consegue acompanhar os parâmetros clínicos, fazer a coleta de materiais para exames, intervenções no caso dos pacientes que apresentam náusea em decorrência do tratamento, que é muito comum, tratamento das feridas, caso o paciente apresente lesões, ressaltando que não se trata de uma doença contagiosa entre gatos, mas por estar em um ambiente de internação, é importante termos cuidados para que nós mesmos, enquanto equipes, não sirvamos de veículos para a transmissão do fungo.
Então, a nossa equipe está sempre adequadamente paramentada com o uso de EPIs, como gorros, máscaras e aventais descartáveis e individuais. Diante da suspeita clínica, a confirmação é essencial para fazer o direcionamento do tratamento e definir o prognóstico desse animal. O diagnóstico das criptococose em cães e gatos baseia-se na combinação de exame clínico, exames de imagem e exames laboratoriais. Dentre as principais técnicas de exames laboratoriais, nós temos a citologia, é o exame de eleição e também o mais rápido, onde a gente utiliza amostras de secreções, feridas na pele ou de nódulos por meio de funções aspirativas. E ao microscópio a gente observa leveduras grandes, redondas, com cápsula espessa e brilhante. Outra técnica seria também a de antígenos, utilizando amostras de soro ou líquido cefalorraquidiano. Por meio da cultura fúngica a gente consegue identificar a espécie de fungo, e também os antifúngicos, que elas seriam mais sensíveis. A técnica mais utilizada também é o histopatológico, consiste na biópsia do tecido afetado, e por meio dessa técnica a gente também consegue identificar o fungo e a reação dele no organismo. Além da identificação dos fungos, os exames laboratoriais são essenciais e auxiliam na identificação sistêmica do paciente. As alterações mais comuns em exames de hemograma e bioquímicos relacionados à criptococose. Em hemograma, a gente sempre vê a anemia regenerativa, presença também de leucocitose com neutrofilia, monocitose, em alguns casos pode ter até trombocitopenia. Nos bioquímicos, a gente já observa aumento de proteínas inflamatórias, aumento de globulina. E aí a gente precisa acompanhar esses exames porque o paciente pode desenvolver distúrbios medulares, causando mielossupressão, pancitopenias, que são alterações que são extremamente graves. A importância do hematologista para o acompanhamento da doença de criptococose é porque é uma doença em que os sinais são muito inespecíficos e sutis, e que precisamos ter um olhar mais atento, tanto para essa parte de hemograma, mas também com uma parte mais laboratorial de bioquímico e citologia. É uma doença que pode trazer vários distúrbios, inclusive medulares. Então, o papel do hematologista é intervir nesse momento mais grave e nesse momento mais delicado. Em muitos casos, as alterações cutâneas também se tornam importantes pistas para esse diagnóstico. O tratamento para criptococose tópico depende muito do aspecto da lesão. Então, cada lesão vai precisar de um tipo de manejo de ferida especial e diferente. Mas uma coisa que inclui tudo é sempre a limpeza vigorosa com solução fisiológica dessa lesão, sempre tirando qualquer crosta, sujidade que apareça. Se tiver tecido necrosado, tem que desbridar. Então, esse serviço já é feito pelo médico veterinário. Geralmente, essas lesões acometem face. Então, é muito comum que tenha que sedar esses pacientes para poder permitir esse desbridamento, essa retirada de tecido desvitalizado. Mas o que o tutor tem que fazer sempre é, com luvas, tirar toda a sujidade e secreção. Caso tenha presença de infecção bacteriana secundária, que produz biofilme, que produz secreção purulenta, além do tratamento oral de antifúngico, às vezes tem que fazer tratamento oral de antibióticos, ou usar soluções que façam esse manejo antimicrobiano local também. Não necessariamente sendo com pomadas antibióticas, mas às vezes alguns correlatos podem ser usados para poder debelar essa infecção, mas basicamente tem que fazer sempre uma limpeza diária. Formação, observação clínica e atuação multidisciplinar fazem toda a diferença no cuidado desses pacientes. As principais medidas preventivas contra a criptococose são evitar o contato com essas fezes de aves, limpeza adequada de ambientes contaminados e restringir acesso desses animais a locais que tenham bastante pombos, além de evitar que esse felino tenha contato direto no momento que ele tem acesso à rua. Entender a criptococose vai além do diagnóstico, é entender entre a relação do ambiente, da saúde animal e da medicina veterinária.